estamos iniciando mais um curso. Nessa semana nós vamos tratar sobre questões polêmicas e práticas de direito tributário. Na primeira aula de hoje, nós veremos questões referentes ao imposto sobre a renda. Na aula de amanhã, na segunda aula, questões sobre contribuições. Na terceira aula, veremos questões relacionadas ao ICMS. Na quarta aula, nós trataremos de um tema muito polêmico na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, referente à decadência e prescrição em matéria tributária. E na quinta aula, nós veremos um dos temas que hoje talvez mais aflijam os empresários no país, que seja a responsabilização dos sócios em relação aos débitos da empresa. Então, eu estarei com vocês durante toda a semana. Meu nome é Fernando Augusto Martins Canhadas. Eu sou advogado em São Paulo, professor de Direito Tributário e Administrativo também em São Paulo. Então, se vocês durante toda a semana tiverem quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, críticas, sugestões, enfim, mandem seus e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Então vamos lá, iniciando a aula de hoje sobre imposto sobre a renda. E sempre gosto de ressaltar, qualquer matéria em direito tributário deve ser estudada sempre necessariamente a partir da Constituição Federal. Então este é o ponto de partida que todo estudioso do direito deve ter, especialmente quando se trata de direito tributário. Então vamos lá, para o artigo 153, inciso 3º da Constituição, está lá a norma que outorga competência à União, competência impositiva para criar tributos, e especialmente no inciso 3º, para a criação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então nós já vemos aqui no texto constitucional a previsão para que a União tribute a renda e proventos de qualquer natureza por meio de impostos. Então, partindo do texto constitucional, vocês sabem que a Constituição ela apenas delimita a competência para que os entes políticos instituam, criem os tributos e os impostos, especialmente, estão delimitadas as matérias no texto constitucional. Nós vamos procurar na legislação infraconstitucional maiores detalhes, maiores definições sobre estes tributos. E o diploma que por excelência traz as normas gerais em matéria tributária, o diploma infraconstitucional, é o Código Tributário Nacional. Um diploma que originariamente foi introduzido no nosso sistema jurídico por meio de lei ordinária, mas que com o advento da Constituição Federal de 1988, ele foi recepcionado com força de lei complementar. Especialmente porque o artigo 146 da Constituição, ele exige que normas gerais em matéria tributária sejam sempre veiculadas por meio de lei complementar. Então, embora o CTN seja originariamente, formalmente, uma lei ordinária, ele foi recepcionado em relação às normas gerais com força de lei complementar. Então vamos para o CTN, artigo 43 do CTN, ele traz lá a seguinte previsão. Eu vou ler para vocês. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Não vamos entrar aqui na discussão doutrinária, científica, sobre eventuais diferenciações entre renda e proventos de qualquer natureza. O importante é que vocês compreendam o gênero. O gênero é acréscimo patrimonial. E desse gênero nós podemos dizer que há as espécies renda e proventos de qualquer natureza. Mas o importante é saber que a União só pode tributar por meio do imposto de renda se houver acréscimo patrimonial. Isto é, se houver um incremento na esfera patrimonial do titular do direito. Se não houver esse efetivo incremento, se o seu patrimônio não for aumentado, este fato não constituirá um fato jurídico passível de tributação pelo imposto de renda. Tá bem? Então, saindo um pouco do direito posto, eu gosto de trazer, na medida do possível,
o que diz a doutrina, e tem um doutrinador da PUC de São Paulo, José Arthur Lima Gonçalves, que tem um trabalho específico sobre imposto de renda, na sua obra Imposto sobre a Renda, Pressupostos Constitucionais. Ele busca encontrar na Constituição elementos que possam nos dar um pressuposto constitucional do imposto sobre a renda. Quer dizer, não é exatamente um conceito de imposto de renda, porque isso realmente a Constituição não nos traz, mas ele vai buscar elementos principais que nos facilitam a compreensão de que matérias poderiam ser passíveis de tributação pelo imposto sobre a renda. Então ele vai dizer que o imposto sobre a renda ele só pode incidir, portanto, renda para ele só existe. Eu vou ler para vocês o conceito do professor. Quando houver um saldo positivo resultante do confronto entre certas entradas e certas saídas ocorridas ao longo de um dado período. Então, é muito importante nós termos esses três elementos. Certas entradas, em primeiro lugar, então determinadas receitas, determinados rendimentos só é que podem gerar uma renda, mas desde que eles sejam contrapostos a determinadas despesas. Então, nós não podemos dizer que pelo simples fato de nós oferirmos receita, oferirmos rendimento, nós estamos oferindo renda. Nós temos que contrapor as receitas, que foram oferidas com as despesas passíveis de dedução desta base, desta receita, para assim chegarmos ao saldo que seria o saldo de renda. Se esse saldo for positivo, então nós poderemos ter a tributação do imposto de renda. Mas esse saldo ele vai ser verificado quando? Sempre, necessariamente, num determinado período. Então, a legislação sempre vai nos dizer em que momento ela reputa ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda. Então, um exemplo fácil para vocês entenderem. O imposto de renda das pessoas físicas. Em que momento nós vamos saber se nós tivemos efetivamente renda no decorrer do ano? No dia 31 de dezembro daquele ano. Então, nós podemos oferir rendimentos, receitas durante todo o ano, mas se as nossas despesas dedutíveis, previstas como dedutíveis na Constituição, elas forem superiores a estas receitas, nós não teremos renda ao final do ano. Então, o que acontece na prática? Vou dar um exemplo simples para vocês. Um empregado que recebeu R$100 mil durante todo o ano da sua empresa, do seu empregador. Se neste mesmo ano ele teve despesas superiores a esse valor, então vamos supor que ele teve despesas extraordinárias, despesas médicas, enfim, aquelas despesas que são autorizadas pela legislação tributária, e essas despesas superaram esses R$100 mil, foram, por exemplo, de R$110 mil, ele vai ter tido renda naquele ano? Não, ele não vai ter tido renda nenhuma. Então ele não pode ser tributado pelo imposto sobre a renda. Aí vocês vão se perguntar, mas ele teve retido na fonte durante este ano, veio lá no olerite dele uma retenção daquele imposto. Ele já não pagou? Sim, realmente. A retenção na fonte é possível, é legal, ela é uma antecipação do pagamento, se houver renda ao final. Então, o que acontece nesses casos, nesse exemplo que eu dei, se aconteceu uma hipótese como esta, você vai ter a restituição de todo o valor pago, porque você não deveria ter pago imposto sobre a renda em relação àquele ano, porque efetivamente renda você não teve. Então, é importante a gente ter este conceito de certas entradas e certas saídas, e isso é sempre a legislação que vai nos dizer quais são essas entradas e quais são essas saídas, e em que momento se apura. Se, neste momento que a lei reputa, houver um acréscimo patrimonial, estaremos diante de renda, estaremos diante de fatos passíveis de tributação pelo imposto sobre a renda. Então, o primeiro tema de discussão bastante prática que eu trouxe para vocês, para a gente tratar na aula de hoje, diz respeito à exigência de imposto de renda sobre indenizações trabalhistas. É um tema, acho que interessa a quase que toda a sociedade, aos empregados, aos empregadores, enfim, e de certa forma controverso na jurisprudência e na doutrina. Mas partindo desse conceito de que renda só pode haver se houver acréscimo patrimonial,
o que é importante nós termos em mente quando nós estivermos tratando da indenização? O que é indenizar? Indenizar é tornar algo indene, é recompor algo que foi danificado, é recompor um patrimônio que foi lesado, é fazer com que este patrimônio volte a ser o que ele era antes. Então, quando nós falamos, eu recebi uma verba por indenização, esta verba não vai lhe configurar, se for efetiva indenização, não vai lhe configurar nenhum acréscimo patrimonial. É o seu patrimônio que está sendo recomposto, é o seu patrimônio que está sendo tornado, vamos dizer assim, indene. Ele está voltando a ser o que ele era antes. Então vou dar um exemplo bem prático, e não é de tributário, é de direito civil. Vamos supor, o seu nome, por favor? Adriana. E o seu? Rafael. Então vamos supor um exemplo bem simples. A Adriana está no seu veículo dirigindo, o Rafael também está no seu. Há uma colisão entre os dois veículos. De quem for a culpa, se houver uma culpa exclusivamente de uma das partes, qual é a obrigação? Vamos supor que seja do Rafael. Qual seria a sua obrigação, Rafael? Indenizar a Adriana, certo? Você vai calcular exatamente qual foi o valor que você causou, o valor do dano que você causou ao veículo dela, e você vai pagar este valor a ela. Isso representa um acréscimo patrimonial para a Adriana? Não. Você tinha aquele seu carro que valia, vamos supor, 30 mil reais. Rafael te causou um dano de 5 mil. Ele vai te pagar esses 5 mil de volta. Você vai voltar a ter 30 mil reais. Então, neste caso, não há que se falar em acréscimo patrimonial. Há que se falar, sim, numa indenização para uma recomposição do patrimônio que foi lesado. Então, este é o conceito de indenização. Sempre que houver efetiva indenização, não há que se falar em imposto de renda, porque não houve renda, houve apenas recomposição do patrimônio. Nós temos que tomar cuidado, porque algumas vezes nós tratamos como se fosse indenização algo que na verdade não é, algo que na verdade é acréscimo patrimonial. Então pensem no exemplo, por exemplo, do lucro cessante. O lucro cessante é tratado pela doutrina, por vezes pela jurisprudência, como uma indenização por lucro cessante, se diz assim. Mas na verdade, esses lucros cessantes que a pessoa que teve o seu patrimônio lesado deixou de oferir, ela só teria se ela realmente estivesse trabalhando, enfim, se ela estivesse gerando aquela riqueza, se estivesse gerando aquele lucro. Então, a jurisprudência hoje é pacífica, e a melhor doutrina eu acredito que seja também, no sentido de que lucros cessantes são sim tributáveis pelo imposto sobre a renda, porque na verdade não é uma recomposição do patrimônio. Aqueles lucros eu não tenho hoje, eu teria se eu continuasse trabalhando, se não tivesse havido aquele dano. Então eu devo sim ser tributado com relação aos lucros cessantes. Então, embora às vezes a gente veja se tratar de indenização de lucros cessantes, na verdade não é. Indenização não é. É um acréscimo patrimonial relativo a esses lucros que deixaram de ser oferidos. Bom, eu acho que, se não me engano, nós temos uma questão da rua acerca da indenização. Vamos ouvi-la. Meu nome é Ana. Eu queria saber se eu fizer um acordo trabalhista, se eu tenho que pagar imposto de renda sobre o valor recebido. Muito bom. Então, é exatamente o ponto que nós estávamos tratando. Uma indenização trabalhista. Se realmente se tratar de indenização, como eu falei para vocês, não será tributado. Este valor não será tributado. O que for indenização, temos que tomar cuidado. Se forem verbas trabalhistas que estiverem sendo pagas, então, férias, salários em atraso, tudo o que deveria ter sido pago pelo trabalho e não foi, se houve, se essa verba realmente configura uma remuneração, então esses valores são tributados sim. Agora, se não é remuneração, se é uma indenização, uma recomposição do patrimônio, aí não há tributação. Então, um ponto muito exemplificativo sobre essa questão são os danos morais, que usualmente são pagos
por meio de indenizações trabalhistas. Acordos trabalhistas geralmente também, ou podem, sempre que solicitado e sempre que for o caso, envolver o pagamento de danos morais, valores devidos em decorrência de danos morais. E aí surge uma questão interessante que nós temos que ter em mente para entender o problema da questão. Pensem no nosso patrimônio sempre como um conjunto patrimonial que envolve tanto bens quanto bens físicos, quanto os bens não físicos, quanto bens imateriais. Então nós temos propriedade imaterial. Uma dessas propriedades, um desses bens é, por exemplo, a nossa dignidade, é a nossa honra, é o nosso nome, enfim. Existe uma série de bens imateriais que compõem o nosso patrimônio moral. Se nós temos uma lesão, pense então agora num conjunto como um todo, o conjunto que engloba danos patrimônio moral e patrimônio material. Se nós temos uma lesão no meu patrimônio moral, qual a saída que o direito nos dá, que o judiciário por vezes nos dá? Um valor em dinheiro que vai visar suplantar este dano, que vai visar suprir essa lesão que ocorreu na órbita do dano moral. Então, não é possível reparar uma honra que foi lesada. Não é possível. Há desagravo, há algumas formas, sim. Mas nunca vai haver, por exemplo, uma reparação à altura de uma mãe que perde um filho num acidente aéreo, por exemplo. Então, como retribuir este patrimônio? Existe a forma material, que é de fazer com que essa mãe se sinta, de certa forma, atendida pelo causador do dano, mas essa forma vai ser material. Então, se nós pensarmos no conjunto patrimonial como um todo, o dano moral ocorreu, o patrimônio moral foi lesionado, e se tentará suprir este dano com um acréscimo na órbita do patrimônio material. Mas o patrimônio como um todo não será alterado. Então, com base neste entendimento, é que a doutrina já vinha sustentando isso há muito tempo, e hoje nós temos a jurisprudência também pacífica, no sentido de que indenização por danos morais, indenizações trabalhistas, inclusive por danos morais, não significam renda, não são tributadas pelo imposto de renda. Existe um ponto, e a questão da rua nos traz, que é o seguinte: acordos que possam ser feitos entre empregador e empregado, e o que pode acontecer, e nós, advogados, sabemos que acontece. Se estabelece nesse acordo a abertura de mão da indenização das verbas trabalhistas, e se estabelece que todo aquele valor será devido a título de danos morais. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Uma reclamação trabalhista em que a parte solicita 50 mil a título de danos materiais e 50 mil a título de danos morais. As partes fazem um acordo e levam para o juízo que vão ficar só com os 50 mil dos danos morais. A parte reclamante abre mão dos 50 mil dos danos materiais. Para que abre mão? Porque essa parte não é tributada. Então se economiza aí, dependendo do valor, até 27,5%. Por conta desse tipo de acordo que na verdade é falacioso, está sim representando uma forma de não se tributar o imposto de renda, algo que originariamente também tinha renda, é que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, diferencia ainda quando nós temos acordos que são feitos com o intuito de remunerar verbas trabalhistas, mas que na verdade são feitos sob a forma de remuneração de danos morais. E nesses casos, a jurisprudência do TRF da Terceira Região não homologa esse tipo de acordo e exige a tributação de pelo menos metade, enfim, proporcionalmente, isso vai depender do caso concreto. Mas, em se tratando efetivamente de danos morais, aí não. Aí
realmente hoje a nossa jurisprudência é pacífica. Eu cito para vocês, quem quiser anotar, a primeira sessão do STJ julgou no recurso especial 963-387, um recurso especial do Rio Grande do Sul, a questão pacificando o entendimento de que danos morais não devem ser tributados pelo imposto de renda. Pessoal, alguma dúvida até aqui com relação a esse primeiro ponto? Tranquilo para vocês? Fiquem absolutamente à vontade, ok? Para me interromperem a hora que vocês precisarem, a hora que vocês quiserem. A aula de hoje, na verdade, toda semana nós trataremos de questões práticas, questões polêmicas que estão aí envolvidas no nosso dia a dia. Então pode ser que falte para vocês alguns conceitos e na medida do possível, sempre que necessário, eu vou tentar esclarecer esses conceitos gerais para que vocês compreendam os casos práticos e os aspectos polêmicos das discussões que nós vamos tratar. Portanto, fiquem muito à vontade para me interromperem quando vocês quiserem. Vamos lá, agora partindo para um segundo tema que eu trouxe para vocês relativo ao ganho de capital na venda de bens imóveis, algo que todos nós estamos sujeitos e há inovações importantes aí na legislação tributária e eu acredito que seja interessante nós abordarmos, ainda que de uma forma genérica, como se calcula este ganho de capital e em que medida este ganho é tributado pelo imposto de renda. Vocês sabem que se eu tenho um imóvel que eu comprei, por exemplo, por 100 mil reais e eu vendo este imóvel por 200 mil reais, eu estou tendo um ganho. Okay? E este ganho é tributado. A alíquota hoje genérica do imposto de renda sobre o ganho de capital é de 15%. Então, nesse exemplo, eu pagaria 15 mil reais a título de imposto de renda porque eu tive um ganho imobiliário, eu tive um acréscimo patrimonial. Eu gastei 100 mil reais para comprar aquele imóvel, eu estou vendendo por 200. Então, eu estou manifestando uma riqueza aqui, um ganho de capital, que a legislação entende tributável. Pois bem, mas não é qualquer ganho, não é em qualquer hipótese que vai haver esta tributação. Há muitas, na verdade são 5 ao todo, pelo menos que eu elenquei para falar na aula de hoje, isenções e benefícios que são concedidos nesta operação de venda de imóveis por pessoas físicas ou mesmo jurídicas. Ali a tributação é diferente, nessa primeira parte da aula nós estamos falando só de pessoas físicas, mas há 5 isenções e reduções de base de cálculo relativas a este tema. Primeira delas que é antiga e já está no nosso sistema há muito tempo. Imóveis no valor de até 440 mil. Único imóvel para fins residenciais. Se eu fizer essa venda, eu não estou sujeito ao ganho de capital. Tá bem? Então, se você tem um único imóvel e este imóvel está sendo vendido com lucro imobiliário e este imóvel está sendo vendido no valor de até 440 mil reais, usado para fins residenciais, não há tributação. Ok? Primeira regrinha básica que existe há muitos anos e continua vigorando no nosso sistema. Segunda regra, existe ainda hoje uma redução de base de cálculo para incidências, para aquisições, antigas, que ocorreram entre 1969 e 1988. Então, até 1969, quem adquiriu um imóvel até então e só agora está vendendo, essa pessoa não está sujeita à tributação pelo imposto de renda, porque existe uma redução do ganho de capital ao percentual de 100%. Esse percentual é gradativo. Então, existe uma tabela, e eu estou falando aqui apenas para informação, da tabela prevista no artigo 18 da Lei 7.713 de 88. Ela traz uma tabela progressiva. Até 1969, as aquisições são isentas para uma venda hoje, e a partir de então, por exemplo, 1979, essa redução cai para 50%. 1972, estamos falando de uma redução de 85%. E assim por diante até 1988.
Em 1988, esse percentual de redução é de 5% e a partir de 89 não se fala mais nessa tabela progressiva. Então isso é importante vocês saberem, pessoas idosas, enfim, que têm imóveis comprados há muito tempo, adquiridos há muito tempo, se forem vender hoje, também não estão sujeitas ao imposto de renda. Essas vendas não estão sujeitas por conta dessa redução da base de cálculo progressiva que nos traz a Lei 7.713. Pois bem, partindo para a terceira isenção, e essa terceira isenção, ela veio com a chamada MP do Bem, já é a MP 252 de 2005, que foi convertida posteriormente na Lei 11.196 de 2005. Ela traz mais 3 benefícios relativos aos ganhos de capital. O primeiro deles é uma outra faixa de isenção para imóveis de pequeno, na verdade para quaisquer bens. Nós estamos aqui tratando de imóveis, para imóveis no valor de até R$35 mil. Tá bem? Então, imóveis que sejam vendidos neste valor, até este valor, também não estão sujeitos ao imposto de renda sobre ganho de capital. Então, evidentemente, o nome MP do Bem veio pelo cunho social dessa medida provisória. Ela trouxe vários benefícios para os cidadãos em geral, especialmente para os menos abastados, e um deles é este benefício. Quem vende um imóvel num valor inferior a R$35 mil também não está sujeito a essa tributação. Quarto benefício que nós estamos vendo, e este está sendo muito usado, e foi um incentivo importante realmente de implicação prática muito grande. Quando nós vendermos um imóvel para comprar e usamos esse dinheiro para comprar um segundo imóvel, ou mesmo quando nós vendemos mais de um, juntamos o dinheiro e usamos esse valor para comprar um outro imóvel, nós também não estamos sujeitos ao imposto de renda. Isso tem que ser feito no prazo de 180 dias. Tá? É isso que nos traz a Lei 11.196. Se nós utilizarmos este valor, o valor da venda de um imóvel para a compra de um outro, ainda que eu tenha tido ganho nessa primeira venda, eu não estou sujeito ao pagamento do imposto de renda. Tá? Esse é um benefício importante, como eu disse, está sendo largamente utilizado e, obviamente, visa aqui incentivar a função social da propriedade, o direito à habitação, que é um direito dos principais direitos fundamentais que nós temos. Então, enfim, é importante todos nós conhecermos. Depois se declara na declaração de ajuste anual que foi feito dessa forma, que o valor recebido pela venda daquele imóvel que constava na declaração anterior foi utilizado na compra do novo imóvel e aí está-se isento do imposto de renda. É importante que seja feita essa declaração para que o fisco conheça, é importante também que seja feito dentro do prazo. Tá? E necessariamente tem que ser em relação a uma compra posterior à primeira venda. Então não é possível você já ter comprado um imóvel, por exemplo, estar parcelando aquele imóvel e utilizar o valor do imóvel de um outro imóvel que você vendeu depois para quitar essa dívida. Isto a legislação não permite. É importante que a compra seja posterior à primeira venda. Tá bem? Então este é um benefício, como eu disse, bastante importante e bastante prático para todos nós. Bom, o terceiro benefício trazido também quarto benefício trazido pela MP do Bem diz respeito a fatores de redução. Mais ou menos como aquele primeiro que eu comentei com vocês da Lei 7.713, a MP do Bem e posteriormente a Lei 11.196 também trouxe uma outra tabela. Essa é muito mais complicada e eu recomendo a todos que me perguntam que se utilize o programa da Receita Federal de Ganho de Capital, se faça lá o download no site da Receita, ele calcula o ganho de capital, porque realmente os fatores de redução são complicados. Até 1995 era possível corrigir o custo de aquisição na própria declaração do imposto de renda.
Então, se havia uma correção monetária do seu valor do imóvel, você poderia ir corrigindo este valor na sua própria declaração. De 95 em diante, essa possibilidade foi extirpada, foi tirada da nossa legislação. Então, hoje, a MP do Bem veio corrigir essa falha e de 96 até hoje em dia, há fatores de redução da base de cálculo. Então, se eu compro, por exemplo, eu estou falando aqui, evidentemente, com relação à data de aquisição. Se eu compro um imóvel em 1996, se eu comprei e estou vendendo agora, eu não vou pagar um imposto de renda sobre 100% do ganho que eu estou tendo agora. Eu vou pagar um valor bem menor, provavelmente abaixo de 50% disso, com base nos fatores de redução. Isso se não houver o outro também relativo aos períodos anteriores a 89 da outra legislação. Pessoal, está claro para vocês estes critérios que foram trazidos? Tá bem? Então, só para nós retomarmos, para todos ficarmos na mesma página. Hoje existem 5 benefícios relativos ao ganho de capital de pessoas físicas. A isenção do único imóvel, no valor até de 440 mil para fins residenciais. A tabela progressiva entre 69 e 88, que eu trouxe para vocês, da Lei 7713. Tá? A isenção para bens de pequeno valor, até 35 mil reais, esse já da MP do Bem. A isenção no caso do recurso da venda ser utilizado para uma outra compra posterior. E, por fim, a redução do ganho de capital de acordo com esses novos fatores de 96 para cá. Tá bem? Então, são essas as isenções importantes que nós devemos saber. É importante, em primeiro lugar, que a gente saiba que existe esse imposto, né, que às vezes as pessoas nem conhecem, enfim, vendem e acabam não pensando que se tiveram lucro ou não sobre aquela venda de um imóvel. Mas também é importante, especialmente, saber dos direitos à isenção que a legislação nos traz. Então, verifiquem se vocês, quando venderem um imóvel, não estão encaixados em alguma dessas isenções para que possam usufruir, que possam pagar um valor menor de ganho de capital. O imposto de renda, a alíquota vai ser de 15%, mas a base de cálculo é que vai ser diferenciada em relação a cada uma dessas isenções e de cada um desses benefícios que nós tratamos. Alguma dúvida com relação ao ganho de capital? Ficou claro para vocês cada uma das isenções? Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos lá. Agora não mais apenas sobre ganho de capital, uma isenção geral relativa ao imposto de renda. Doação para pessoas físicas, tá bem? Não é todo mundo que conhece, mas a legislação tributária não tributa a título de imposto de renda as doações. Mas não tributa as doações puras, aquelas que não tenham nenhum encargo, aquelas que não condicionem o donatário a algum ato, enfim, as doações que não tenham nenhum cunho condicional e especialmente que não tenham nenhum cunho remuneratório. Tá bem? Então não adianta, por exemplo, eu dizer que para aquela moça que trabalha lá em casa, eu faço uma doação para ela de R$1.000 por mês, enfim, e todo mês ela me ajuda em casa. Não, é evidente que aqui nós estamos falando de uma relação de emprego. Então é evidente que aqui incide sim o imposto de renda. Isso não é uma doação, ainda que eu chame de doação, isso não é. Então, mas se eu faço espontaneamente, sem nenhuma condição, uma doação para uma pessoa física, essa doação não vai ser tributada pelo imposto de renda. Ela vai ser tributada por qual imposto? Ela não é totalmente isenta de tributos. Existe o imposto estadual sobre doações, tá bem? Mas esse imposto ele tem uma alíquota de 4%. Então é uma alíquota bem inferior à tabela progressiva do imposto de renda, uma alíquota bem inferior ao ganho de capital, enfim, é 4% que vai para o Estado e cada Estado vai legislar da sua forma.
Hoje aqui nós não estamos falando de imposto sobre doação, mas é importante que vocês saibam. Quando eu digo que a doação é isenta, ela é isenta do imposto de renda, não do imposto sobre doações, que é de competência estadual. Tá bem? Este era um ponto simples, apenas para atentar a todos que as doações, quando são puras, sem cunho remuneratório, elas não são tributadas para pessoas físicas. Pessoal, estamos falando aqui de rendimentos, de receitas. Vamos agora tratar um pouquinho do outro lado, das despesas. Lembra que eu falei para vocês de certas entradas? Nós vamos tratar agora também de certas saídas. E saídas são as despesas dedutíveis. Para efeitos de apuração do imposto de renda, é importante sabermos de quais são as despesas dedutíveis, que são abatidas dos meus rendimentos no cálculo do imposto de renda. E, no caso das pessoas físicas, a legislação nos traz um rol taxativo de quais são essas despesas. Tá? Hoje em dia nós temos 9. Tá? Nós temos 9 tipos de despesas, basicamente, que podem ser abatidas dos nossos rendimentos na declaração do imposto de renda. São elas, vamos lá, talvez a mais conhecida, especialmente por não ter limitação, despesas médicas. Tá bem? Então, despesas médicas, essa despesa está prevista na Lei 9250 de 95, e essas despesas podem se referir tanto ao próprio contribuinte, quanto a seus dependentes, e mesmo alimentandos, que assim tenham sido declarados em virtude de decisão judicial. Então, despesas médicas comigo, com os meus dependentes, elas são hoje, pelo menos, e isso sempre pode vir a ser alterado, respeitando-se os princípios da anualidade, da irretroatividade, elas podem vir a ser alteradas. É uma isenção trazida pela lei que pode ser modificada. Mas hoje, despesas médicas são integralmente dedutíveis. Tá bem? Segunda despesa importante para nós conhecermos, não é todo mundo que conhece, e muita gente tem direito a fazer as despesas do livro caixa. Tá? Especialmente autônomos, advogados, médicos que trabalham em casa, podem fazer um livro caixa para aproveitar as despesas que são referentes à atividade profissional. Então, no caso de nós, a maioria daqui do direito de advogados, nós podemos, se nós trabalhamos em casa, nós podemos, por exemplo, deduzir parte dos gastos que nós temos com livros jurídicos, parte dos gastos que nós temos com papéis para impressão, enfim, material relacionado à minha atividade profissional. Se eu fizer um livro caixa, se eu mantiver em arquivo toda a documentação, todas as notas fiscais, parte desse valor, de acordo com o que nos traz a legislação da Receita, pode ser deduzida. Isso é importante, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que sabe, mesmo porque dá bastante trabalho esse controle, mas está previsto na legislação, é um direito que nós contribuintes temos de pôr em prática, e temos que saber como funciona. Terceira despesa, despesas pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia. Tá, estamos aqui falando de pensões decorrentes de processo de família, pensões de guarda judicial, pensão da esposa ou do esposo mais necessitado. Então, estas pensões são abatidas da declaração da pessoa física que está pagando. Tá bem? Então, isso é considerado uma despesa dedutível pela legislação tributária. Quarta, as contribuições para a Previdência Social. Os valores pagos a título de Previdência Social são deduzidas da declaração do imposto de renda também. Assim como as contribuições para a Previdência Privada. Da mesma forma, elas também podem ser abatidas da minha declaração do imposto de renda. Existe ainda uma terceira forma, de certa forma, relacionada à Previdência, que são os fundos de aposentadoria programada individual, chamados FAP, que também esses fundos estão lá trazidos no artigo 11 da Lei 9532, e há a possibilidade, dentro de determinados limites, de se fazer a dedução dos valores pagos ao FAP. Mais uma despesa prevista em lei,
Soma das parcelas isentas de até R$ 1.313,69 por mês, reais. Isso hoje é assim. Então, referente à aposentadoria, pensão que são pagas pela Previdência Oficial ou privada. Então, aqui nós estamos falando já dos pagamentos que são recebidos. Tá bem? Então, estes valores também podem ser computados como despesas na declaração do imposto de renda. Neste valor, R$ 1.313,69 por mês, estamos falando hoje do ano calendário de 2007. Bom, mais um limite, o limite anual de R$ 1.584,60 por dependente. Pelo simples fato de nós termos dependentes na nossa declaração, nós podemos abater este valor anualmente. E aqui estou falando anualmente, R$ 1.584,60, que se refere a despesas gerais que podem haver com os dependentes. E por fim, despesas pagas, essa também é muito importante, muito utilizada, despesas pagas com instrução do contribuinte. Não só do contribuinte, mas de alimentandos em virtude de decisão judicial, tá bem? E também dos dependentes. Então, este valor é anual, R$ 1.584,60 por dependente, pode ser abatido na declaração da renda oferida em determinado ano calendário. Tá bem? Então, aqui são 9 despesas que hoje a legislação nos traz. Como eu comentei com vocês, pode ser que essa lista seja aumentada, pode ser que ela diminua, pode ser que necessariamente os limites aqui reportados são alterados de ano para ano, mas é importante que ao preencher uma declaração de imposto de renda nós saibamos de todas essas despesas passíveis de redução da base do imposto que nós pagamos. Também não deixem de quando estiverem fazendo a declaração, se vocês estiverem fazendo a declaração de ajuste completa, não a simplificada, que aí não há necessidade de informar despesas, mas na completa existe a possibilidade de dedução de todas essas despesas. Por último, o último ponto relativo a pessoas físicas, depois trataremos rapidamente das pessoas jurídicas, diz respeito à exigência dos bens adquiridos em sucessão, aqui na herança. Tá bem? Então, também há pagamento, sim, de imposto de renda no caso de bens adquiridos por sucessão. Quem paga este imposto, e aqui eu estou falando do imposto de renda sobre o ganho de capital, é o espólio. O responsável é o inventariante e se paga com o patrimônio do espólio. Como funciona este pagamento na prática? Nós temos lá na declaração da pessoa que faleceu o valor dos bens que eles possuíam até o ano anterior ao falecimento. Então, a pessoa tinha lá um imóvel que estava declarado por R$400 mil, nós sabemos que o custo de aquisição daquele imóvel era de R$400 mil. Na medida em que este bem vai ser passado para os herdeiros, se essa passagem for feita por um valor superior ao que está na declaração, haverá tributação também sobre o ganho de capital. É como se o espólio tivesse oferido um ganho. Então também é devido imposto nessa transmissão. Com a peculiaridade muito importante para que nós saibamos, de que a legislação federal nos permite optar entre o valor da declaração ou o valor de mercado, para fins de cálculo do imposto de renda. Então, e em que medida se dá essa opção? Quando é conveniente ou não se fazer esta opção? Se eu penso em vender este imóvel logo em seguida à transição, e se este imóvel no espólio tiver beneficiado por aquelas isenções e por aquelas reduções que nós tratamos, o que se faz? Se declara a transição pelo valor de mercado, pelo valor já atualizado, para se aproveitar aqueles benefícios, tá bem? E depois, uma vez passado para o patrimônio do herdeiro, aí sim você vai vender com o valor já atualizado, porque este valor entrou na sua declaração da pessoa física do herdeiro pelo valor já de mercado. Você, herdeiro, não vai estar tendo um ganho de capital. Na verdade, um ganho de capital que efetivamente não era seu, que era do espólio. Então, isso se trata, na verdade, de um
de um mini planejamento tributário, mas absolutamente lícito, permitido pela legislação. Ela nos dá essa opção. Então tenham sempre isso em mente. Quando nós herdamos um imóvel, nunca é uma situação agradável se pensar o que se fazer com este imóvel, mas tenham em mente que se for do desejo dos herdeiros vender este imóvel, em seguida se faça então a passagem, a transmissão deste imóvel para o patrimônio dos herdeiros pelo valor de mercado, porque aí o espólio vai estar sendo tributado. Se não, se a intenção não é vender, e se quiser diferir o pagamento de eventual ganho de capital mais para frente, então se transmite sobre o valor da declaração e depois o valor de eventual ganho vai ser tributado lá na frente na pessoa, em relação à pessoa dos herdeiros. Tá bem? Claro que há outros impostos que são importantes em matéria de sucessão, imposto sobre transmissão causa-mortes, o imposto do ITBI, quando há ajustes e um herdeiro fica com mais do que o outro, então também há pagamento do imposto intervisos, mas hoje nosso tema é imposto de renda. O importante que vocês tenham a saber em relação ao imposto de renda na herança é essa possibilidade de se passar pelo valor da declaração ou pelo valor de mercado, o que for mais conveniente de acordo com as necessidades dos herdeiros. Pessoal, ficou para vocês alguma questão em relação à tributação do imposto de renda nas pessoas físicas? Gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Posso prosseguir? Vamos falar rapidamente agora de duas formas de tributação, agora já da pessoa jurídica. Tá bem? Todas as empresas em geral podem optar entre algumas formas de tributação. Existe, por exemplo, o Simples, que é uma forma de tributação para micro e pequenas empresas, bastante privilegiada em termos tributários. Existe o lucro arbitrado, que é uma forma bem específica e não muito utilizada, mas existe, sobretudo, e são as duas que eu vou comentar com vocês, o regime de apuração pelo lucro presumido e pelo lucro real. O que são essas formas? Como o próprio nome diz, a apuração pelo lucro real, e essa todo mundo pode fazer, ela se dá com base efetivamente no lucro oferido pela empresa, se contrapondo aquelas entradas, aquelas receitas com aquelas saídas, tá, que a lei diz que são permitidas de dedução, e nesse caso nós chegamos a um saldo passível de tributação e sobre esse saldo aqui vai haver a tributação do imposto de renda. Alíquotas de imposto de renda normais, 15%, tá bem? Até o limite de R$240 mil e 10% acima desse limite. 25% na verdade, grandes empresas que têm um faturamento mensal superior a este valor vão ser tributadas ao imposto de renda desta forma, pagando-se 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro, que também vai incidir sobre o lucro. O lucro não é exatamente a mesma coisa que renda, mas ele parte da mesma base que é a receita, e para chegar ao lucro há algumas deduções que nós não vamos tratar aqui, são muito específicas, mas que não há na elaboração da base de cálculo da renda, do imposto de renda. Mas o básico para vocês saberem, o lucro real é o lucro efetivamente oferido. Tá bem? Então, aquele total de receitas contraposto ao total de saídas sobre o saldo positivo a tributação a 25% do imposto de renda, já considerado adicional, e mais 9% de contribuição social sobre o lucro. Mas há também, como eu falei para vocês, a forma da tributação pelo lucro presumido. Empresas, em geral, tirando aquelas que a legislação prevê que não podem, devem sempre oferir o seu imposto sobre o regime do lucro real, são algumas empresas específicas do setor financeiro, enfim, não vem ao caso a gente entrar em detalhes, mas tirando essas empresas, todas as demais que tiverem um faturamento de até 48 milhões de reais ao ano podem fazer o seu regime de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido. E como se dá, do que se trata este lucro presumido? É efetivamente o que o nome diz. Eu não vou verificar o quanto você teve de renda, portanto eu não vou verificar o quanto você teve de despesas
naquele período. Eu vou presumir a sua renda. Então, como se dá essa presunção? Por um percentual fixo. No caso de empresas comerciais, de empresas industriais, esse percentual é de 8%. No caso de prestadoras de serviço, nós, advogados, por exemplo, escritórios de advocacia, em regra, que não ofiram mais de 48 milhões de reais ao ano, eles têm presumido uma base de cálculo de 32%. Tá bem? Então, essa é a diferença básica. O lucro presumido, você presume que a sua renda, ou seja, o saldo positivo entre suas receitas e suas despesas, são um percentual fixo. No caso do lucro real, não há essa presunção. Se verifica efetivamente, se apura quanto é que houve de renda no período. E no caso do lucro real, é importante, portanto, assim como para nós, nas pessoas físicas, é importante saber quais as despesas são passíveis de dedução. E essas despesas são aquelas previstas na legislação como as despesas necessárias, usuais e normais para a realização das atividades profissionais da pessoa jurídica. Então, basicamente o que nós precisamos verificar é: as despesas são necessárias à atividade? Então, ter funcionários, pagar salários é uma despesa necessária? Sem dúvida nenhuma é. Para um advogado, o papel, o computador é uma despesa necessária? Sem dúvida nenhuma é. Então não há dúvida de que essas despesas podem sim ser abatidas da apuração do meu lucro real. Há outras despesas que não são consideradas necessárias, que nesse caso não vão ser utilizadas na apuração do lucro real. Tem uma outra questão da rua, se eu não me engano? Meu nome é Ricardo, queria saber se todas as empresas pagam imposto de renda da mesma forma. Pois é, Ricardo, realmente não pagam. É justamente o que nós estamos tratando. Há diversas formas de apuração, basicamente 4. As formas simplificadas do simples, o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Nós vimos aqui duas formas mais comuns e importantes de nós conhecermos, que são o lucro presumido e o lucro real. Tá bem? Estando respondida mais alguma questão que vocês têm em relação às empresas agora? Ficou alguma dúvida? Não temos mais nenhuma questão? Pois bem, pessoal, então, resumidamente, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos alguns temas pontuais específicos em relação ao imposto de renda das pessoas físicas, não é? Nós tratamos aqui das indenizações, especialmente das indenizações trabalhistas, nós tratamos aqui da isenção das doações, da isenção do ganho de capital na venda de imóveis, não é? Nós tratamos também das despesas que podem ser dedutíveis na declaração de imposto de renda das pessoas físicas, e também vimos rapidamente como funcionam duas formas diferentes de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. Em resumo, foram esses os temas que eu trouxe para a nossa primeira aula de hoje. Gostaria muito de agradecer a todos pela atenção, lembrando que quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, por favor, enviem para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, e espero vocês para a próxima aula. Na nossa segunda aula deste curso, nós trataremos de questões polêmicas e práticas sobre contribuições. Muito obrigado a todos aqui presentes, muito obrigado a todos de casa pela atenção.